Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bernardo Siminelli, eu tenho 19 anos e eu passei em medicina na UFRJ pelo Enem 2024, pelo SISU 2025, no caso, né? E hoje eu vim falar um pouco sobre as minhas estratégias para essa última semana antes do Enem, que vai ser agora, né? Dia 9 de novembro. E eu queria compartilhar minhas dicas e o que eu fiz nessa reta final para conseguir uma boa nota e passar em medicina. Bom, faltando uma semana pro Enem, passa muita coisa pela nossa cabeça. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu tava meio desesperado nessa época do ano, no ano passado, e em 2024, no caso. E é muito importante você ter um bom direcionamento sobre o que fazer e ter confiança no que você está fazendo, pois passa pela nossa cabeça. Achando que a gente não vai passar, que a gente não é incapaz, que a gente não consegue. Eu mesmo tava maluco ano passado, nessa mesma época do ano, achando não, vai dar errado, com um pensamento muito pessimista. E essa última semana é boa para você tentar recuperar essa confiança que você tinha ao longo do ano, mas que com o aproximar da prova vai se esvaindo, né? Eu espero que esse vídeo te ajude a ter esse direcionamento que eu achei que faltou na minha reta final. Então, basicamente, eu vou te falar sobre o que eu fiz faltando uma semana para o primeiro dia do Enem e as estratégias para o primeiro dia. Então, eu acho que 3 pontos são importantes para essa semana. Manutenção do estudo, né? Você não pode ficar querendo virar à noite, achando que, não, vai dar muito melhor se eu virar à noite. Não vai dar, porque você vai ficar muito mais cansado, vai chegar no dia da prova exausto, e não vai ler lé com cré, principalmente no primeiro dia, que você precisa de muita atenção, interpretação, principalmente na prova de linguagens. Na redação, você precisa ter um foco ali para argumentar, então não dá para querer virar à noite, querer achar, não, se eu estudar tudo que eu não estudei o ano inteiro, eu vou melhorar agora. Acho que o mais importante que você tem que pensar é, nessa última semana, você já fez a esmagadora maioria das coisas que você tinha que fazer. Então, o que você fizer agora, você tem que garantir que isso daí não vai atrapalhar todo o trajeto que você já teve durante esse ano. Então, ficar estudando até tarde, varar a noite estudando, acordar 4 horas da manhã para estudar, isso daí, esquece. Não vai nessa, não. Então, o primeiro ponto é esse, manutenção do estudo. E a estratégia, né? A estratégia do primeiro dia de prova é muito importante. Você já ter bem consolidado o que você vai fazer. Eu vou falar também um pouco sobre o que eu fiz, qual foi a minha estratégia de prova no primeiro dia. Eu vou caminhar pelas áreas do Enem. Redação, linguagens e humanas. Bom, para redação, eu acho que nessa última semana é fazer o máximo de redação possível e também colocar os temas que você acha que podem vir a cair. Claro que você não vai ficar tentando adivinhar tema, né? Mas usar esses temas que você acha que podem cair nesse momento para reforçar a sua confiança, que esse é o principal objetivo dessa semana. Não é aprender mais conteúdo, não é achar, não, vou fazer tudo que eu não fiz o ano inteiro em uma semana. Não vai dar certo. Então, assim, tentar pegar os temas que você acha relevantes. Eu vou falar aqui quais são os temas que eu acho que eu quero as minhas apostas e, de repente, podem te ajudar. Então, vou falar aqui para vocês. Nessa última semana, eu fiz 3 redações, porque eu queria reforçar minha confiança em redação para ter certeza que eu ia conseguir fazer em pelo menos 1h30 no dia da prova. Então, quais eram esses temas que eram as minhas apostas, né? Meio ambiente e sustentabilidade. Caminhos para combater os efeitos das mudanças climáticas sobre a população mais vulnerável. Achava que era um tema bem relevante, eu sempre chutei o eixo de meio ambiente, né? E eu falei, vou colocar um tema que abranja o máximo de temas possíveis e que eu possa falar sobre o que eu mais quisesse. Eu acho que esse tema me dava muitas camadas de discussão. O outro tema que eu achava era a importância do debate sobre arquitetura hostil na sociedade brasileira. Estava muito em voga em 2024, talvez agora não seja o tema mais bombástico do mundo, mas continua sendo relevante para a nossa sociedade. O outro era desafios para a inclusão de pessoas autistas no Brasil, um tema super atual, ainda acho que possa vir a ser cobrado. E desafios para a extinção do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Bom, esse tema eu tinha visto em algum post do MEC, né, no Instagram. Falei assim, esse tema pode ser que venha a ser cobrado. E aí eu falei, vou fazer. E é isso. Esses são os temas que eu achava que poderiam cair na redação.
Eu acho também que seja importante você dar uma procurada em cada um dos eixos temáticos e tentar ver se você sabe correlacionar com alguns repertórios específicos, já como houve essa mudança na correção do Enem, da redação. Eu acho que ter repertórios bons para cada um dos eixos seja uma boa opção. Então, tenta dar uma pesquisada sobre 3, 4 repertórios para meio ambiente, 3, 4 repertórios para, sei lá, inclusão de pessoas no geral. E é isso. No mais, além de fazer essas redações, eu acho que colocar essas redações dentro, não só fazer as redações isoladas, mas dentro de simulados, para já testar o tempo de prova, também seja bastante importante. Eu acho que o mais importante dessas redações que você vai fazer nessa reta final é testar mesmo o tempo, não necessariamente, quanto que eu tirei nessa redação. Não, eu acho que o mais importante seja o tempo mesmo e a confiança de que você vai conseguir ter um jogo de cintura para articular qualquer tema que venha a cair. Bom, agora partindo para linguagens. Linguagens é muita interpretação, a gente sabe, mas às vezes acabam vindo tópicos mais específicos. Então, eu tô até com o Enem 2024 aqui. Eu acho que todo mundo concorda que tem muitas questões que a gente consegue fazer só com interpretação, sim. Mas, então, obviamente, o nosso foco aqui vai ser fazer mais questões nessa última semana. Então, fazer questão em linguagens eu acho que é o principal. Mas revisar alguns tópicos teóricos também seja importante. O que eu revisaria de teoria para linguagens? Eu acho que giraria em torno de vanguardas europeias, literatura, no geral, focando mais em modernismo, aqueles autores mais importantes, mas só para ter uma ideia geral das coisas, para a gente ter as palavras-chave que o Enem pode vir a cobrar, mas nada tão específico. É só para dar uma revisada, revisei meia hora ali e acabou. É isso. Então, sobre essas coisas mais teóricas de linguagens, eu acho que vanguardas europeias, modernismo, romantismo, funções da linguagem, elementos da comunicação são muito importantes para serem revisados. Eu estou com a prova de linguagens aqui e eu lembro muito bem de uma questão de vanguardas europeias que eu fiz essa revisão faltando uma semana e eu consegui acertar por causa disso. Então, que era essa questão aqui. Vou tentar deixar aqui do lado. Que a resposta era efeitos fugazes de luz e movimento que remetem à estética impressionista. E eu não saberia se eu não tivesse dado aquela revisada dias antes, sabe? Então, acho que essa revisão é importante, não só fazer questão. Mas, como eu disse, fazer questão nessa reta final também é muito importante. Então, acho que assim, umas 30 questões, um simulado de linguagens, acho que fazemos 2, 3 simulados de linguagens do primeiro dia, né? Para essa última semana, caso você esteja se sentindo bem para fazer isso, não, tipo assim, levar aquilo como se fosse um grande, oh meu Deus, se eu não fizer mais de 40 em linguagens, eu não vou passar, não é isso. Mas assim, para ganhar uma confiança e chegar lá na hora da prova como se fosse fazer mais um simulado. Então, eu fiz para linguagens 3 simulados também, 3 simulados também, além dessa revisão teórica. Então, fazer vários simulados durante essa semana e chegar na prova, mais um simulado. Então, agora partindo para humanas, as 4 áreas, né? História, geografia, filosofia e sociologia. Bom, o que eu acho sobre cada um? No Enem, história não é muito bem valorizada. Inclusive, é uma crítica que eu vejo vários professores de história fazendo, que não tem muito conteúdo de história caindo na prova. Mas é sempre bom ter uma noção de tudo para chegar na prova e não ter aquela insegurança de não lembro exatamente sobre isso. Então, eu anotei alguns temas aqui que eu acho mais relevantes. Brasil colônia, né, aqueles ciclos econômicos. Brasil na República, era Vargas e redemocratização. De história geral, né? Grécia, feudalismo, Renascimento e Iluminismo, Revolução Francesa e Revoluções Industriais e temas sociais no geral, aquelas coisas de patrimônio histórico material e imaterial. Eu acho que é isso. Em história não tem muito o que falar, não. Bom, para geografia, além das questões
que é uma recomendação para todas as matérias do primeiro dia. Eu acho que revisar alguns tópicos teóricos é importante também. Em geografia, eu lembro bem que o que eu fiz foi pegar as revisões teóricas mesmo, porque sempre tem aquelas lacunas que ficam de conhecimento. Então, os que eu tinha mais dificuldade eram geografia física, então eu dei uma anotada aqui. Tectonismo, a diferença de epirogênese e orogênese, agentes do relevo, domínios morfoclimáticos e vegetação, industrialização, revoluções industriais, aquelas fases do capitalismo, né? A diferença de desertização e arenização, eu tinha dificuldade nisso. Em meio ambiente, aquelas questões de ilha de calor, inversão térmica, chuva ácida, camada de ozônio, e cartografia no geral, que era uma coisa que me assustava porque eu não decorava aqueles nomes. Eu vou colocar filosofia e sociologia no mesmo barco, mas dando um enfoque muito maior em filosofia, porque sociologia não é algo que é muito conteudista no Enem. Eu acho que com interpretação e bom senso, a gente consegue resolver a maior parte das questões que caem no Enem. Agora, para filosofia, a banda toca de uma forma totalmente diferente. Por quê? É muito mais conteudista. Como eu disse, é bem diferente de filosofia no Enem, né? Então, eu acho que revisar os filósofos mais importantes seja o principal nessa última semana. Ainda mais porque tem coisa que você estudou lá no início do ano, então pode ser que você já tenha esquecido. Então, revisar. O que eu anotei aqui? Os filósofos pré-socráticos, os sofistas, Aristóteles, Platão e Sócrates, isso daí é o mais importante. Só no passado eu acho que teve mais 3 questões de Aristóteles e talvez pré-Sócrates, eu não lembro se é 2024 ou 2023. Sofistas, quer dizer. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que embora não estejam sendo muito cobrados nos últimos anos, tem uma grande recorrência em Enems mais antigos. Kant, Hume, Hobbes, Locke, Rousseau, né? Utilitarismo, Bentham e Mill. Descartes, Adorno, Horkheimer, Foucault, Hannah Arendt e Nietzsche, né? Aquela questão do niilismo e tal. Para filosofia, então, eu revisaria, foi o que eu fiz na última semana, principalmente para humanas, eu só peguei geografia, história e filosofia para estudar, mas principalmente geografia e filosofia. Filosofia sempre dando esse enfoque nesses filósofos mais importantes que eu sabia que iriam cair, e geografia física, meio ambiente e globalização e aquelas fases do capitalismo, e é isso. Eu também queria falar um pouco sobre a minha estratégia de prova do primeiro dia. Eu vou falar o meu caso, né? Porque dependendo dos pesos da sua faculdade, isso daí pode variar um pouco, mas como o meu foco sempre foi o FRJ, e assim, eu acho que é um padrão, né? Você tem que ir muito bem em redação, muito bem que eu digo, mais de 920, acima de 920 eu acho que é o mínimo, na grande maioria das federais de medicina, em ampla concorrência. Então, 920. Então, eu sempre dei um foco muito grande para redação. Então, qual era a minha estratégia de prova? Uma observação antes de começar. Se você está fazendo uma estratégia de prova desde o início do ano, não vai ser um vídeo aleatório que você vê no YouTube que você vai deixar de fazer a estratégia de prova que você vem fazendo ao longo do ano, né? Então, assim, se você já está acostumado, já está tendo um bom desempenho em todos os simulados, você não vai mudar do nada só porque você viu uma pessoa falando no YouTube que, não, olha que estratégia de prova revolucionária que me fez passar em medicina na FRJ. Não é isso. Mas, assim, é só um direcionamento caso você ache, vou tentar aplicar aqui num simulado, se der certo, deu, se não der certo, não deu. É isso, não estou falando ninguém para mudar a estratégia, não. Bom, na FRJ, os pesos de medicina são 1 para humanas, 2 para linguagens e matemática, 4 para naturezas e redação. Então, já viu, né? Redação, tendo peso 4 e sendo a única área que você pode chegar a 1000, já viu como era o meu foco em redação, né? E sabendo que em linguagens você nunca, na grande maioria das vezes, você nem chegaria em 700 e nunca nem sonha a nota máxima ser 800, você não vai dar mais valor para linguagem do que para redação, muito menos para humanos que tem peso 1. Então, no meu caso,
eu começava por redação, então eu fazia de cabo a rabo a redação, eu abria a prova, olhava o tema da redação e já saía escrevendo. Então, comecei por redação, fiz a redação desde o primeiro minuto da prova até terminar a redação. Depois eu fui para linguagens, porque linguagens eu acho que é uma área que você precisa de muito foco para conseguir fazer. E aí, se no final da prova você está sem tempo, eu acho que... Vamos lá. Se você chega no final da prova, você prefere... Tá faltando 15 questões para linguagens ou 15 questões para humanos? No meu caso, a resposta era 15 questões para humanas, porque eu acho que linguagem você precisa de muita atenção fazendo. E aí você, faltando 15 minutos e 15 questões para fazer, vamos dizer um caso hipotético, espero que não aconteça com ninguém, você não vai estar querendo fazer 15 questões de linguagens. Eu preferiria muito mais estar fazendo 15 questões de humanas. Então, eu fazia primeiro a prova de redação inteira, depois a prova de linguagens inteira, porque eu acho que a forma de fazer a prova de linguagens é diferente de fazer a forma de fazer a prova de humanas. Então eu gostava de fazer tudo em bloco inteiro. Então era redação, linguagens e humanas, depois. E é isso, a estratégia era essa. Redação, linguagens e humanas. Levando em conta os pesos da minha faculdade e o quanto eu achava que eu precisava de atenção para fazer aquela prova. Sobre o dia anterior da prova. O que eu fiz no dia anterior? Diferente de muita gente, eu não fiz nada. Ou seja, eu fiz alguma coisa. O que eu fiz? Eu continuei revisando matéria teórica. Pelo amor de Deus, eu acho que não tem necessidade alguma de continuar fazendo questão no sábado antes da prova. Mas revisão teórica, no meu caso, eu gostava para me dar mais confiança. Então eu revisei filosofia e geografia. Foi isso que eu fiz e li muitas redações. Eu peguei umas redações de nota 1000 que eu tinha tirado ao longo do ano. Peguei as redações que eu tinha feito sobre os temas que eu achava que poderiam cair. Li redação nota 1000, que eu tinha de pessoas que eu tinha confiança. Não era que você acha na internet, era tem um amigo que tirou 1000 numa redação que foi corrigida pelo meu professor. Aí eu li a redação. Então, basicamente, no sábado antes da prova, eu descansei e revisei a teoria de filosofia e geografia. É isso. Você também não vai pegar matéria nova para revisar no sábado antes da prova, né? Vou ter um pouco mais de senso. Então, resumindo aqui. Redação. 3 redações nessa última semana. Linguagens. Revisão dos temas mais importantes. Principalmente funções da linguagem, elementos da comunicação, modernismo, vanguardas europeias, romantismo, esses tópicos assim. Humanas, revisão teórica, principalmente em filosofia e geografia, que vem mais específicas com conteúdo, e fazer questão tanto de linguagens quanto de humanas. É isso. Então foram essas as estratégias que eu usei para chegar no domingo calmo, relaxado, tranquilo, sabendo e confiante do que eu tinha feito ao longo do ano e ao longo dessa última semana antes do Enem. E foram essas as estratégias que me permitiram ser aprovado em medicina na UFRJ. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a se guiar um pouco mais nessa semana antes do Enem. Tenho certeza que seu esforço ao longo do ano não vai ter sido em vão. Durante essa semana eu vou continuar postando alguns vídeos. Tenha confiança sobre o que você fez. Eu acho que é o mais importante. Chegar na prova calmo, tranquilo sobre o que você fez. Então, se esse vídeo te ajudou, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal. Eu sempre saí falar isso, sabia? Deixar seu like, se inscrever no canal. Se você tiver gostado e quiser compartilhar com alguém, compartilha. E é isso. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria que eu fizesse algum vídeo para responder, comenta aqui embaixo. Eu vou responder os comentários e eu posso fazer um vídeo em cima do comentário. No mais, eu desejo para vocês boa prova. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E se você é do Rio de Janeiro, eu espero que você esteja no UFRJ ano que vem.